Bora lá resolver mais uma prova aqui. Estamos com a prova do IFMG, ano de 2020. E bora resolver as 20 questões de matemática que caíram aqui nessa prova. Então, questão 1. Seja f de R em R uma função polinomial escrita na forma padrão, com coeficientes reais, onde n é maior ou igual a 1, é um inteiro e a n é diferente de zero. A respeito desse polinômio, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação, temos: se todos os coeficientes a0 a n de f são inteiros e se p sobre q é uma raiz racional de f com p e q primos entre si, então necessariamente p divide a0 e q divide a n. E isso é verdade. Qualquer raiz racional do nosso polinômio tem que ter o formato P sobre Q, tal que P é um divisor de A0 e Q é um divisor de AN. Isso aqui é exatamente o quê? Esse é o teorema das raízes racionais. Então, você pode estar encontrando como teorema das raízes racionais ou ainda pesquisa de raízes racionais para polinômios. Então, essa afirmativa número 1 está correta. A afirmativa número 2, se n é igual a 2, então f possui duas raízes reais. Então, na afirmativa 2, ele está dizendo que sempre que o nosso polinômio for de grau 2, nós teremos raízes reais. E isso é falso. Podemos tomar aqui um f de x igual a x² mais 1, e sabemos que, nesse caso, as duas raízes são complexas e não reais. Então, a afirmativa 2, falsa, errada. E, por fim, a afirmativa 3. Se n for ímpar, então f tem pelo menos uma raiz real. E esse também é verdadeiro. Por quê? Para qualquer polinômio com um grau ímpar, então nós teremos um a0 vezes x elevado a 2n mais 1. Assumindo um a0 positivo, mas poderíamos também trabalhar com negativo, se aplicarmos o limite dessa nossa função aqui tendendo a menos infinito, isso aqui tenderia a menos infinito. E, da mesma forma, aplicando o limite dessa função para mais infinito, nós teríamos que ela tenderia para mais infinito. Como nós temos uma função contínua, a função polinomial sempre é contínua, a algum momento ela terá que passar pelo eixo x, ou seja, ela terá pelo menos uma raiz real, isso é garantido. Essa ideia aqui é baseada no teorema de Bolzano, que nos diz que se uma função contínua possui um valor menor que zero e um valor maior que zero, então, com certeza, essa função terá uma raiz entre esses dois valores pré-estabelecidos. Com isso, temos que a afirmativa 1 e 3 estão corretas, logo, nossa alternativa é a alternativa D. Questão 2. O gráfico abaixo corresponde a qual das seguintes funções polinomiais? Então, vemos aqui que a nossa função apresenta 3 raízes, ela apresenta o formato de um polinômio de grau 3. Então, utilizando o teorema fundamental da álgebra e sua fatoração, sabemos que ele terá o formato de algum coeficiente multiplicado por x menos cada uma de suas raízes. Então, x menos menos 1 ficaria x mais 1, vezes x menos 0, que é a outra raiz, ficaria simplesmente x, e x menos 1, ficando da seguinte forma. Como esse polinômio apresenta a característica que o limite dele, de x tendendo a menos infinito, tende a mais infinito, e quando x tende a mais infinito, ele tende a menos infinito, nós temos um a0 menor que zero. Analisando aqui as alternativas, então nós podemos reescrever, tomando a0 igual a menos 1, como menos x vezes x mais 1 vezes x menos 1, e multiplicando o sinal negativo no nosso último termo, poderíamos reescrever p de x como x vezes x mais 1 vezes 1 menos x, dado aqui na alternativa E. Questão 3. Sejam ABC um triângulo retângulo em A, de lados A, que é a nossa hipotenusa, B e C são os catetos, e AD a bissetriz do ângulo reto A, onde D está entre B e C. O segmento AD mede,
Então, primeiramente, vamos estar fazendo aqui o nosso desenho. Dado aqui o nosso desenho, chamamos de x o segmento AD que queremos determinar e vamos estar chamando de y o segmento CD. Como sabemos que BC mede A, então BD medirá A menos Y. Com isso, agora podemos utilizar o teorema da bissetriz, que nos diz o quê? O teorema das bissetrizes, ou da bissetriz, nos diz que o segmento CD sobre o segmento AC, então teríamos aqui y sobre b, vai ser igual ao segmento BD sobre o segmento BA, ou seja, A menos Y sobre C. Então, com isso, conseguimos determinar o valor da medida y, que será dada resolvendo essa equação. Então, temos aqui C vezes y é igual a A vezes B menos B vezes y. Isolando nossa variável, teríamos B mais C vezes y é igual a AB, ou seja, y será igual a AB, isso sobre B mais C. Obtendo y, agora poderemos estar utilizando a lei dos senos no nosso triângulo aqui ACD, e vamos estar chamando este ângulo aqui, ACD, de gama. Teríamos então, x está para o seno de gama, assim como o y está para o seno de 45 graus. Então, resolvendo aqui, nós teríamos que o x, que é o valor procurado, será y vezes seno de gama sobre o seno de 45 graus. E temos que o y, como já determinamos anteriormente, ele vale AB sobre B mais C. O seno de gama, como temos aqui em ABC um triângulo retângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, será dado por C sobre A, enquanto o seno de 45 graus sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Essa equação podemos reescrever como ABC sobre A vezes B mais C, e isso vezes raiz de 2 sobre 2, também podemos reescrever como 1 sobre raiz de 2. E aí, para finalizar, simplificamos A com A aqui, e como temos uma divisão de frações, conservamos a nossa fração do numerador e multiplicamos pelo inverso da fração de baixo, obtendo que x é igual a BC, raiz de 2, sobre B mais C. Encontramos isso aqui na alternativa C. Questão 4. A figura abaixo apresenta um círculo de raio igual a 1 e centro em O. Sejam AB seu diâmetro, OC o segmento perpendicular a AB e BD um arco de 60 graus. Se P é a interseção dos segmentos AD e BC, a razão entre os segmentos CP e PD é igual a... Então, vamos estar anotando aqui alguns dos dados relevantes para esse exercício. Temos que tanto OB quanto OA são iguais a 1, já que esses são os raios da nossa circunferência. Temos também que o segmento OC é perpendicular ao segmento AB. E nos foi informado que o arco BD mede 60 graus. Então, o ângulo central aqui é 60 graus. E qualquer ângulo inscrito que enxergue o arco BD deve ser metade do ângulo central, ou seja, 30 graus. Aqui em BAD, podemos afirmar que isso aqui será 30 graus. E também aqui em BCD, nós também teríamos 30 graus. Seja que esse ponto aqui de interseção, como temos que AOQ é um triângulo, sua soma dos ângulos internos deve ser igual a 180 graus, esse ângulo aqui, o ângulo AQO, deve ser 60 graus. E pelo ângulo oposto pelo vértice, esse lado aqui também deverá ser 60 graus. Agora, analisando o triângulo ABC, nós temos que o segmento OC é a altura desse triângulo e ele divide exatamente a sua base em dois lados iguais. Isso implica que ele também vai ser a bissetriz desse nosso triângulo,
ou seja, esses dois ângulos aqui devem ser iguais. E note que o ângulo ACB enxerga o diâmetro da circunferência, ou seja, isso implica que esse ângulo aqui deve ser 90 graus, e dividindo metade para cada lado, nós teríamos aqui 45 graus e aqui 45 graus. É a mesma analogia que utilizamos nos referindo sobre o ângulo central e ângulo inscrito, em que o ângulo central enxerga o arco AB de 180 graus, logo o ângulo inscrito, ACB, que enxerga esse mesmo arco, deverá ser metade desse ângulo, ou seja, 90 graus. Com isso, o triângulo PQC, o ângulo que falta aqui, será dado por 75 graus, para completarmos aqui nossos 180 graus, e seu ângulo suplementar, desse lado aqui, será 105 graus. Vamos tomar então esse triângulo CDP, em que aparecem os nossos segmentos de interesse, CP e PD, e vamos analisá-lo aqui à parte. E tendo aqui o nosso triângulo representado um pouco maior, nós podemos obter a razão x sobre y, que é pedido nesse exercício, utilizando a lei dos senos. Então, utilizando a lei dos senos, nós temos que x está para seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, da mesma forma que temos que y está para o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Simplificando aqui, obtemos que x sobre y, que é a nossa razão procurada, será igual a raiz quadrada de 2, dado aqui na nossa alternativa B. Questão 5. Considere uma xícara em formato de tronco de cone circular reto com as dimensões representadas na figura abaixo. Sabendo que a xícara está completamente cheia de café e que após um gole a altura da superfície do café dentro da xícara reduziu em 2 cm, assinale a alternativa que corresponde ao volume do café ingerida no gole, supondo que não houve desperdício ao se tomar o café. Então, inicialmente, temos uma xícara, como apresentado aqui, completamente cheia, em que o raio da base menor é 2 cm e o raio da base maior é 4 centímetros. Após um gole, a nossa xícara desceu em 2 centímetros, então temos que essa altura aqui é de 2 centímetros, e o que era 6 centímetros, agora que está cheia de café, se tornou 4 centímetros. Primeiramente, vamos estar procurando determinar a medida desse R', que é o raio da nossa nova circunferência em que se encontra a altura máxima de café. Para isso, considere então essa representação aqui, estendida do nosso tronco de cone, em que essa altura nós não conhecemos. A altura que está repleta de café na situação final mede 4 centímetros, a parte vazia mede 2 centímetros, os raios, o mais inferior seria 2 centímetros, o raio superior que contém o café chamamos de R', e enquanto isso, o raio superior do nosso tronco de cone mede 4 centímetros. Vamos dar alguns nomes para esses pontos que compõem os nossos triângulos. Então, seja aqui A, B, C, D, E, F, G. Vemos que o triângulo ABG é semelhante ao triângulo ACF, que por sua vez é semelhante ao triângulo ADE. Primeiramente, utilizando a semelhança entre os triângulos ABG e o triângulo ADE, temos H está para H mais 6, assim como 2 está para 4. Resolvendo aqui, nós temos então que após simplificar 2 sobre 4, obtemos 1 sobre 2, e assim 2H seria igual a H mais 6 vezes 1, que é H mais 6, ou seja, H será exatamente 6 centímetros. Agora, utilizando a semelhança entre o triângulo ABG e o triângulo ACF, nós temos o seguinte: H, que é 6, sobre H mais 4, que é 10, será igual a 2 sobre nosso R'. Simplificando, 6 sobre 10 é o mesmo que 3 sobre 5, logo, R' será 2 vezes 5, que é 10, sobre 3 centímetros. Agora que temos todos os dados necessários, podemos calcular o volume
do café ingerido no gole, ou seja, o volume do tronco de cone com base maior 4 cm e base menor R', que no caso vale 10 sobre 3 cm, e também apresenta altura de 2 cm. Utilizando a fórmula do volume para um tronco de cone, temos então que nosso volume do tronco será igual a π vezes a altura, que no caso mede 2, então teríamos 2 sobre 3, isso vezes o raio maior, que no nosso tronco de cone mede 4 centímetros, então o raio maior ao quadrado, 16, mais o raio maior vezes o raio menor, que seria 4 vezes 10 terços, ou seja, 40 sobre 3, mais o raio menor ao quadrado, que seria 100 sobre 9. Então, resolvendo isso daqui, nós obteríamos que o volume do nosso tronco é 2π sobre 3 vezes, fazendo aqui o MMC, 16 vezes 9, nós teríamos 144, mais 40 vezes 3, que é 120, mais 100, e tudo isso sobre 9. Então, somando aqui, obteríamos que o volume do nosso tronco vai ser 2π sobre 3 vezes 144 mais 120 mais 100, nós teríamos 364, isso sobre 9, e multiplicando aqui, nós obteríamos que o volume do nosso tronco será 728π sobre 27 centímetros cúbicos, dado aqui na alternativa B. Questão 6. Num reservatório em forma de cilindro circular reto de raio R, com um certo líquido, é adicionada uma esfera maciça de raio R sobre 2, que pela sua densidade fica totalmente submersa no líquido. Após a adição e repouso da esfera, supondo que o reservatório tenha altura suficiente para que não haja perda do líquido, a altura do líquido no reservatório terá aumentado de... Então, nesse problema, nós temos uma esfera maciça de raio R sobre 2 e o seu volume, que estará associado com o líquido, será dado por 4 terços de π vezes o seu raio ao cubo, onde o raio é R sobre 2. Então, isso aqui é o cubo. Nós teríamos que o volume dessa esfera será 4 terços de π R sobre 2 ao cubo, ficaria R ao cubo sobre 8, ou seja, o volume da nossa esfera vai ser igual a πr ao cubo sobre, simplificando aqui 4 com 8, isso daria 2, e 2 vezes 3 seria 6. Então, o volume da esfera é πr ao cubo sobre 6. Já o volume de um cilindro, ele é dado por π vezes o seu raio ao quadrado, que no caso aqui é o próprio r, multiplicado pela altura. E queremos determinar exatamente essa altura, que estará associado ao quanto de líquido que a nossa esfera estará deslocando. Ou seja, o volume deslocado será exatamente o volume da esfera, ou seja, πr ao quadrado vezes h será o mesmo que πr ao cubo sobre 6. Simplificando aqui os termos similares, obtemos que h será o raio sobre 6, dado aqui na alternativa C. Questão 7. Deseja-se dividir 10 pessoas em dois grupos com 5 pessoas cada. De quantas maneiras distintas isso pode ser feito? Então, esse exercício aqui é um exercício de combinatória clássica, em que basta determinarmos de quantas formas diferentes podemos tomar 10 pessoas e escolhermos 5, já que após escolhermos 5 pessoas, as outras 5 já estarão também determinadas. Só devemos tomar um pouco de cuidado, porque nesse problema, dado 10 pessoas, sendo elas de 1 a 10, ao escolhermos 1, 2, 3, 4, 5 como um grupo, estaríamos já pré-determinando o outro grupo, que seria o grupo 6, 7, 8, 9 e 10. Porém, uma outra contagem que faríamos seria a escolha 6, 7, 8, 9, 10, que estaria já pré-determinando o outro grupo como 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, estaremos contando duas vezes a mesma divisão. Sendo assim, a nossa solução será metade da combinação de 10 escolhe 5. Ou seja, meio de 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 10 menos 5 fatorial, que também é 5 fatorial.
Resolvendo isso aqui, teríamos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que já estaremos simplificando com o daqui de baixo, sobre 2 vezes 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, isso vezes 1. Simplificando aqui, nós temos 2 vezes 5 é 10, temos que 3 vezes 2 é 6 e temos que 8 por 4 é simplesmente 2. Sendo assim, o número de combinações será dado por 9 vezes 2 vezes 7, que é igual a 9 vezes 7, que é 63, vezes 2, 126 combinações, dado aqui na alternativa C. Questão 8. Sejam A um conjunto com 3 elementos e B um conjunto com 6 elementos. Defina H como o conjunto de todas as funções f de A em B. Quantos elementos possui H? Então, aqui temos mais um exercício clássico de combinatória, em que precisamos determinar as diferentes associações dos valores do domínio com o contradomínio. Ou seja, no domínio, nós temos 3 elementos. Vamos chamá-los aqui de A, B e C. Para gerarmos uma função, nós temos que associar A com um dos elementos do contradomínio. E, no caso, nós temos 6 possibilidades. Da mesma forma, para o elemento B, nós também teríamos 6 possibilidades. E, por fim, para o elemento C, nós temos também 6 possibilidades. Sendo assim, o total de funções será dado pelo princípio multiplicativo, que consiste em 6 vezes 6, que é 36, e isso vezes 6, que é 216, dado aqui na alternativa E. Questão 9. Considere o sistema de equações lineares, dado aqui. Uma caracterização geométrica de sua solução é... Então, aqui no R3, nós temos uma equação do tipo ax mais by mais cz igual a d, e sabemos que isso aqui se trata de um plano. Então, temos dois planos, e, dado dois planos, esses dois planos podem estar sobrepostos um ao outro, resultando num plano, pode estar cruzando um ao outro, formando uma reta, ou podem ser paralelos e não terem nenhum ponto em comum. Para isso, vamos resolver então esse sistema linear, em que estarei reescrevendo ele aqui como 5x mais 10y mais 15z igual a 20. Então, eu simplesmente multipliquei por 5 o nosso primeiro plano e agora estarei subtraindo uma equação da outra. Então, fazendo essa subtração, 5x menos 5x é 0, 10y menos 6y é 4y, e 15z menos 7z é 8z. Isso aqui é igual a 20 menos 8, que é 12. Simplificando por 4, nós teríamos a equação y mais 2z é igual a 6, ou ainda, y é igual a 6 menos 2z. Substituindo na nossa primeira equação, nós teríamos então que x mais 2 vezes y, ou seja, 12 menos 4z, mais 3z é igual a 4. E disso aqui, obtemos que o x será igual, então, menos 4z mais 3z seria menos z, mas já isolando, nós teríamos aqui z, e 4 menos 12, menos 8. Então, x é igual a z menos 8. Sendo assim, a nossa reta, dada pelos pontos x, y, z, terão o formato x será z menos 8, y será 6 menos 2z, e o z será nosso próprio z, para qualquer z real. Vou estar reescrevendo isso aqui como menos 8, 6, 0, mais z vezes 1, menos 2 e 1. Ou seja, a nossa reta é uma reta tal que passa no ponto menos 8, 6, 0 e tem o vetor diretor 1, menos 2 e 1. Vamos analisar agora cada uma das nossas alternativas e ver qual dessas faz sentido. Primeiro, vamos estar analisando, então, o vetor diretor. Então, ela fala aqui na alternativa A que é paralela ao vetor V, 2, 3, 0. Então, esse vetor V não é linearmente dependente a esse vetorzinho aqui. Então, não pode representar a nossa reta. Nós temos na alternativa B o vetor 1, menos 2, 1. Então, pode ser sim paralela a esse vetor, no caso, deu o mesmo vetor. Na alternativa C, temos o vetor 1, 2, menos 1, que também não é linearmente dependente com esse nosso vetor aqui. Na alternativa D, temos o vetor 1, 2, 1, que também não é
LD. E, por fim, na alternativa E, temos o vetor menos 1, 2, menos 1, que reparem que é menos uma vezes o nosso vetorzinho aqui. Então, ela pode ser, sim, paralela a esse vetor. Basta agora verificarmos qual ponto pertence a ambos planos ao mesmo tempo. Então, primeiramente, tomando o ponto 2, menos 3, 0, note aqui que 2 mais 2 vezes menos 3 mais 3 vezes 0, que seria o próprio zero, resultaria em menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Então, isso aqui é igual a menos 4, que já deu diferente do que deveria, né? Para pertencer a este plano, teria que dar igual a 4. Então, de cara, já podemos excluir a alternativa B. Verificando agora para a alternativa E, o ponto menos 1, 1 e 1, nós temos aqui que menos 1 mais 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, isso aqui vai ficar igual a 3 mais 2, que é 5, menos 1, que é 4. Então, pertence ao primeiro plano. E agora, verificando no segundo plano, nós teríamos 5 vezes menos 1 mais 6 vezes 1 mais 7 vezes 1. Seria 7 mais 6, que é 13. 13 menos 5, que é 8. Ou seja, resultou igual a 8. Logo, esse ponto também pertence ao segundo plano. E com isso, podemos concluir que a nossa alternativa correta é a alternativa E. Questão 10. Sobre o sistema de equações lineares ax igual a b, é correto afirmar que, se o determinante da matriz A for igual a zero, o sistema não tem solução. Errado. O sistema pode não ter solução, mas também pode ter infinitas soluções. Se B for o vetor coluna nulo, ou seja, B transposto é igual ao vetor nulo aqui, então esse sistema tem apenas a solução trivial. Também não. Quando isso ocorre, pode ter somente a solução trivial, caso a determinante da matriz A seja diferente de zero, porém também pode ter infinitas soluções, caso o determinante de A seja igual a zero. Então, incorreto. Alternativa C, se A for uma matriz simétrica quadrada, então o sistema AX igual a B tem solução única. E, na verdade, não. Pode ter solução única, infinitas soluções ou até ser um sistema impossível. Então, um exemplo aqui, nós poderíamos dar o sistema 1, 1, 1, 1 vezes xy igual a 0, 0. Resolvam esse sistema e vocês verão que nós temos infinitas soluções. As nossas soluções seriam todas do tipo x menos x. Então, qualquer valor em que a primeira coordenada seja o oposto da segunda coordenada, nós teremos que ser a solução desse sistema. Então, infinitas soluções não é solução única. Alternativa D, se A for uma matriz quadrada não singular, então existe uma sequência de matrizes elementares EI com I indo de 1 a P, tal que nós podemos reescrever dessa forma. Então, isso aqui é as etapas que fazemos para obter a matriz inversa. Então, as matrizes elementares são as matrizes que permitem permutação de linhas, combinações lineares entre as linhas, e nós realizamos todas essas etapas até transformarmos a nossa matriz original na matriz identidade, e do outro lado seria aparecendo a matriz inversa, que representa essa matriz aqui. Então, isso aqui está correto. Alternativa D. E vamos dar uma lida na alternativa E. Se A for uma matriz quadrada de ordem n e o traço de A for igual a n, então o sistema tem solução única, o que não é verdadeiro também, né? Toma esse exemplo que eu fiz aqui anteriormente. Nós vemos que o traço da matriz A é 2, ou seja, tem o mesmo valor da ordem da matriz, que é 2, porém a solução não é única, temos infinitas soluções. Então, também incorreto, dado aqui, então, nossa única alternativa correta é a alternativa D. Questão 11, limite de x tendendo a mais infinito dessa expressãozinha aqui. E vamos iniciar esse problema dividindo x mais 3 por x menos 1. Então, aqui, por 1, nós teríamos 1 vezes x dá x, então, menos x. E 1 vezes menos 1 daria menos 1, então, menos 1 mais 1. Então, nosso resto aqui ficaria 4. Com isso, o nosso limite de x tendendo a mais infinito pode ser reescrito como? Então, aqui nós vimos que a divisão deu 1 e um resto 4. Então, 4 sobre x menos 1. E isso aqui elevado a x mais 3. Fazendo uma mudança de variável, onde tomamos 1 sobre u igual
a 4 sobre x menos 1, nós teríamos então que x menos 1 é igual a 4u, ou seja, x seria igual a 4u mais 1, enquanto u nós poderíamos reescrever aqui como x menos 1 sobre 4. Então, nosso limite na nossa nova variável u, quando x tende a mais infinito, como u é igual a x menos 1 sobre 4, u também estará tendendo a mais infinito, de 1 mais 4 sobre x menos 1 na nossa transformação será igual a 1 sobre u, e x mais 3, substituindo aqui pelo nosso novo valor de x, que é 4u mais 1, ficaria 4u mais 4. E isso aqui é igual ao limite de u tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a 4u, vezes 1 mais 1 sobre u elevado a 4. Então, já estamos aqui utilizando algumas das propriedades da potência, em que o produto das potências conservamos a base e somamos os expoentes. E isso aqui vai ficar igual ao limite de u tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a u, e isso tudo elevado a 4. E isso aqui multiplicado por 1 mais 1 sobre u elevado a 4. Avaliando o nosso limite agora, nós temos que o limite de u tendendo a mais infinito, de 1 mais 1 sobre u, isso elevado a u, é o nosso limite fundamental exponencial, que é igual a e. Então, aqui teríamos e elevado à quarta, enquanto aqui nós temos simplesmente que 1 sobre u irá tender a zero quando u tender a mais infinito. Sendo assim, o nosso limite ia resultar em e elevado à quarta vezes 1 mais 0, que é 1 elevado à quarta, que é o próprio 1, ou seja, e elevado à quarta é a solução do nosso limite. E com isso, nós temos como alternativa correta a alternativa E. Questão 12. Considere a função real de uma variável real f de x, definida por f de x dessa forma aqui. O valor de L para que f de x seja contínuo em x igual a 0 é igual a... Então, a condição de continuidade nos diz que, para uma função ser contínua, em um ponto, no caso aqui, x igual a 0, nós temos que o limite de quando x tende a 0 da nossa função tem que ser exatamente igual ao f de 0, ou seja, ao tomarmos nossa função e simplesmente avaliarmos no ponto. Com isso, nós temos f de 0 igual a L, ou seja, L será exatamente o valor desse limite aqui. Então, L será igual ao limite de x tendendo a 0 da nossa função f de x. E como temos aqui x se aproximando de 0, nós temos o limite, nós não consideramos x igual a 0. E quando a função é diferente de 0, f de x vai ser 1 menos cosseno de x, e isso sobre x ao quadrado. Então, aqui, nesse problema, ao avaliarmos esse limite, teríamos 1 menos o cosseno de 0, que é 1. Então, 1 menos 1, teríamos 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Nós podíamos abordar multiplicando o numerador e denominador por 1 mais cosseno de x para resolver esse problema, ou nós também podemos estar utilizando a regra de L'Hopital, que resultará no limite de x tendendo a 0 da derivada da nossa função do numerador, que resultaria em seno de x, sobre a derivada da nossa função do denominador, que seria 2x. E aqui já podemos concluir que o nosso limite será meio do limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x, e sabemos que isso aqui tende a 1, já que esse aqui é o nosso limite fundamental trigonométrico. Logo, podemos concluir que L terá que ser igual a meio vezes 1, ou seja, L é igual a meio, 1 sobre 2, que encontramos aqui na alternativa D. Questão 13. Sejam f e g funções deriváveis em zero que satisfazem as seguintes relações. Para h de x dada aqui, com g de 0 diferente de 0, pode-se dizer que o valor de h' de 0 é... Então, nessa questão, bem direto, apenas temos que derivar nossa função h. Então, a derivada de h pode ser obtida pela regra da cadeia, em que a derivada da de fora, que é o seno, seria cosseno, aplicada na de dentro, ou seja, cosseno de f de x vezes o logaritmo na base 10,
que eu vou estar escrevendo dessa forma aqui, para representar, sobre g de x, e isso multiplicado pela derivada de dentro, que no caso ficaria aqui a regra do quociente. Então, derivada do numerador, que seria dada pela regra do produto. Então, temos derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira função, que é f de x, vezes a derivada da segunda. E a derivada do logaritmo de x seria 1 sobre o ln da base, que no caso aqui é 10, vezes 1 sobre x. Mas como temos aqui uma função composta, ficaria 1 sobre x mais 1, ainda multiplicado pela derivada da função de dentro, que seria 1. Então, aqui completa a derivada do numerador, e isso multiplicada pelo denominador, menos a nossa função do numerador, e isso aqui vai estar multiplicado pela nossa função derivada do denominador, que seria g' de x. E tudo isso dividido pela nossa função do denominador elevado ao quadrado. Então, temos aqui a nossa derivada. Com isso, basta agora determinarmos o valor de h' para quando x for igual a zero. Então, teríamos o cosseno de f de 0 vezes o logaritmo de 1 na base 10, que é 0, isso dividido por g de 0, vezes f' de 0 vezes, novamente, o logaritmo de 1 na base 10, que é 0, mais f de 0 vezes 1 sobre o ln de 10 vezes 1 sobre 1, que é 1, e isso aqui ainda multiplicado tudo isso por g de 0 menos f de 0 vezes o logaritmo de 1 na base 10, novamente, que é 0, vezes g' de 0. Isso sobre o g de 0 ao quadrado. Então, temos aqui já, de forma bem mais simplificada, que o nosso h' de 0 vai ser igual ao cosseno de 0, que é 1. Então, 1 vezes esse termo vai dar o próprio termo. E aqui ainda temos f' de 0 vezes 0, que é 0, mais f de 0 vezes 1 sobre ln de 10, então ficaria aqui f de 0 sobre ln de 10, multiplicado por g de 0, e ainda menos 0, então não vai alterar em nada, e tudo sobre o g de 0 ao quadrado, que eu vou estar escrevendo já ele aqui. Então, g de 0 ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações que temos aqui, podemos reescrever a h' de 0 como f de 0, isso sobre ln de 10 vezes g de 0. Então, para determinarmos f0 e g de 0, vamos utilizar as condições de contorno que foram passadas aqui. Tomando a equação 1 e somando com a equação 2, teríamos aqui que f de 0 menos f' de 0 ln de 10 mais f' de 0 ln de 10 vai ser igual a 0. Então, teríamos isso aqui, f de 0 mais g' de 0, que aparece aqui na nossa segunda equação, sendo igual a g de 0 ln de 100, e isso ainda mais g' de 0. Então, mais g' de 0. E podemos simplificar aqui, subtraindo ambos os lados por g' de 0, obtendo que o f de 0 é igual a g de 0 vezes ln de 100. Voltando então à nossa equação e substituindo aqui f de 0 por g de 0 vezes ln de 100, estaremos obtendo então g de 0 vezes ln de 100, isso dividido por ln de 10 vezes g de 0. E ao simplificarmos aqui os termos semelhantes e reescrevermos ln de 100 como ln de 10 ao quadrado, nós teríamos, então, a seguinte expressão. E sabemos por propriedade do logaritmo que a nossa potência pode vir multiplicando aqui, ficando 2 vezes ln de 10 sobre ln de 10, que seria igual a 1, ou seja, h' de 0 é igual a 2, dado aqui na nossa alternativa D. Questão 14. Para a ABC pertencente aos reais, considere a função f de RR definida da seguinte forma. Para que f seja derivável em R, o valor de a mais b mais c deve ser
Então, nessa questão, nós podemos estar utilizando a informação de que se f é derivável, f também deve ser contínua. E a condição de continuidade do encontro aqui das funções, ou seja, x igual a 1, estaremos tomando esse encontro, nos diz que o limite de x tendendo a 1 de f de x deve ser igual a f de 1. Então, avaliando aqui, assumindo que esse limite exista, já que queremos uma função derivável, os seus limites laterais serão iguais, então eu posso tomar em particular o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de f de x, e isso tem que ser igual ao f de 1. Então, temos aqui, ao tomar um x levemente menor que 1, nós estaremos trabalhando com a função ax² mais bx mais c, e avaliando para x igual a 1, nós teríamos a mais b mais c. Enquanto f de 1, nós tomamos x exatamente igual a 1, então estamos trabalhando com a função 1 sobre módulo de x. E substituindo x por 1, nós teríamos 1 sobre módulo de 1, que é igual a 1. Então, bem direta essa questão aqui, a alternativa A. Apesar de termos a possibilidade de responder essa questão de forma rápida, o termo derivável, então uma função será derivável caso o limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, isso aqui for um número real. Então, nesse caso, podemos afirmar que a função seria derivável em x0. Porém, para esse exercício, conseguimos utilizar alguns outros artifícios para responder de forma um pouco mais rápida. Questão 15, o volume da região E dos pontos na R3 tais que z² é menor ou igual a x² mais y² menor ou igual a 2x é. Então, primeiramente, vamos procurar entender o que essa região representa, fazendo aqui um esboço dela. Primeiramente, analisando, então, o extremo, z² igual a x² mais y², sabemos que isso aqui se trata de um cone, enquanto x² mais y² igual a 2x, esse outro extremo, pode ser reescrito como x² menos 2x mais y² igual a 0, que também pode ser reescrito como x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, é um cilindro centrado no ponto 1, 0 e paralelo ao eixo z. Um esboço dessa região seria dado, então, dado aqui a representação da nossa figura, então nós temos o nosso cone e o nosso cilindro formando este sólido aqui. Note que tanto o cone quanto o cilindro, eles se estendem ao longo do eixo z. Sendo assim, essa representação aqui que eu procurei fazer representa apenas metade do sólido. Nós teríamos um sólido exatamente igual, só que também para baixo. Vamos fazer então a projeção desse sólido no eixo xy para determinarmos nossos intervalos de integração. Temos então aqui a nossa projeção, que seria um círculo centrado em 1, 0 de raio 1, e da nossa inequação x² mais y² menor ou igual a 2x, utilizando coordenadas cilíndricas, nós teríamos aqui r² menor ou igual que 2r cosseno θ, ou seja, aqui nós obtemos que o r será sempre menor ou igual que 2 cosseno θ. E o nosso θ irá enxergar de menos π sobre 2 e irá variando até π sobre 2. Porém, devido à simetria, nós podemos simplesmente considerar metade dessa região, adotando um θ entre 0 e π sobre 2. Enquanto da nossa outra inequação, z² menor ou igual a x² mais y², pelas coordenadas cilíndricas, tiramos que o z ao quadrado será menor ou igual que r ao quadrado, ou seja, z é menor ou igual a r. Então, nosso volume, que seria dado pela integral tripla desta região dv, será dada por... Então, primeiramente, como estamos aqui considerando apenas metade do sólido, o resultado que estiver sendo obtido eu estarei multiplicando por 2. E, novamente, como eu dividi novamente o sólido por 2, ao analisar a projeção, estarei multiplicando novamente por 2 para obtermos o volume total. E a nossa integral fica integral
de 0 a π sobre 2 da integral de 0 a 2 cosseno θ da integral de 0 a r, e onde o jacobiano das coordenadas cilíndricas será r dz dr dθ. Sendo assim, o nosso problema pode ser determinado por 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2, da integral de 0 a 2 cosseno θ, e a integral de r em relação a z ficaria rz, e substituindo o z aqui nos intervalos, obteríamos r² dr dθ. Resolvendo esta integral, nós teremos então que o volume será igual a 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2, da integral de r² dr, que seria r³ sobre 3, e substituindo aqui o nosso intervalo, nós obteríamos 8 vezes cosseno ao cubo de θ sobre 3 dθ. E isso implica que nosso volume vai ser igual a 4 vezes 8 terços, ou seja, 32 terços da integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao cubo de θ, que eu posso estar reescrevendo como cosseno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ, que pelo teorema fundamental da trigonometria, eu posso reescrever como 1 menos seno ao quadrado de θ, isso dθ. Então, manipulando mais um pouquinho aqui a nossa integral, nós teremos, então, 32 terços da integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ menos seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, dθ. E agora, integrando isso aqui, obtemos que o volume é igual a 32 terços da integral de cosseno de θ, que é seno de θ, menos a integral de seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, é seno ao cubo de θ sobre 3, e isso variando de 0 a π sobre 2. Então, o volume é igual a 32 sobre 3, substituindo aqui por π sobre 2, obtemos 1 menos 1 terço, e agora substituindo por 0, obteríamos 0 menos 0, ou seja, o nosso volume será dado por 32 terços vezes 2 terços, que é 64 sobre 9, e encontramos isso aqui na alternativa B. Questão 16. Seja E um sólido tridimensional, se a mudança de variável dada aqui transforma E na região estrela, então o valor da integral tripla é... Então, vemos de cara aqui que avaliar nossa integral na região estrela é muito mais simples, já que ele é dado pela região interna a uma esfera centrada na origem de raio 2. Sendo assim, vamos fazer a mudança de variável de x, y, z para u, v e w. Então, de cara, já obtemos que x é igual a u, da primeira equação. Somando as duas equações dadas aqui, nós obtemos que z será igual a u mais v. E substituindo na última equação, temos que w é igual a x, que vale u, mais 2y menos 3 vezes z, que ficaria 3u menos 3v. Ou seja, 2y vai ser igual a 2u mais 3v mais w. Então, y é igual a u mais 3 sobre 2v mais 1 sobre 2w. Determinando já o nosso jacobiano, que transforma o diferencial das coordenadas x, y, z em u, v, w, nós temos, então, o módulo do determinante da derivada de x em relação a u, que é 1, a derivada de x em relação a v, que é 0, e a derivada de x em relação a w, que é 0 também. Fazendo o mesmo procedimento para as variáveis y e z, obtemos 1, 3 sobre 2, 1 sobre 2, e para z obtemos 1, 1 e 0. Fazendo, então, esse determinante, obtemos 0 mais 0 mais 0, menos 0 menos 0, menos meio. E em módulo, temos que esse nosso jacobiano é igual a meio. Indo agora para a nossa integral tripla, obteríamos a integral tripla da região E estrela,
de x, que vemos que vale u, mais 2y, que vale 2u mais 3v mais w, isso menos 3z, que ficaria menos 3u menos 3v. Isso ao quadrado, vezes 1 sobre 2, que é o nosso jacobiano, dv estrela. Agora, nosso diferencial associado com as coordenadas u, v e w. Simplificando aqui, obteremos a integral tripla de e estrela, de u mais 2u, 3u, menos 3u, 0. 3v menos 3v, 0, sobrando apenas w ao quadrado sobre 2 dv estrela. Como temos uma integral em relação a uma esfera, vamos estar utilizando as coordenadas esféricas. Utilizando as coordenadas esféricas, será dada pela integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 2, já que é o raio da nossa esfera. W será dada por ρ cosseno φ, então teremos ρ ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ, isso sobre 2, multiplicado pelo jacobiano das coordenadas esféricas, que é ρ ao quadrado seno φ, e isso dρ dθ dφ. Note aqui que as coordenadas são todas independentes umas das outras, então podemos calculá-las cada uma independentemente, obtendo a integral de 0 a π dos termos que dependem da variável φ, ou seja, cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ dφ, vezes a integral de dθ sobre 2, vezes a integral de ρ ao quadrado vezes ρ ao quadrado, que seria ρ à quarta, dρ, onde θ variou de 0 a 2π e o ρ variou de 0 até 2. Avaliando cada uma dessas integrais, obtemos a integral de cosseno ao quadrado φ seno φ é menos cosseno ao cubo de φ sobre 3, variando aqui de 0 até π, vezes a integral de dθ sobre 2 seria θ sobre 2, e substituindo já o nosso intervalo, obteríamos 2π sobre 2, ou somente π, multiplicado pela integral de ρ à quarta, que seria ρ à quinta sobre 5. Substituindo o nosso intervalo, obteríamos 2 à quinta sobre 5, ou ainda 32 sobre 5. Separando já aqui nossas variáveis, nós teríamos, então, 32π sobre 5 vezes 3, que é 15, e isso multiplicado por menos cosseno de π ao cubo, ou seja, menos 1 ao cubo, que ficaria menos 1, e menos 1 seria 1, menos cosseno de 0 ao cubo. Então, cosseno de 0 seria 1, 1 ao cubo seria 1, e menos 1 ficaria mais 1. Sendo assim, nós concluímos que a nossa integral é dada por 64π sobre 15, que é encontrado aqui na alternativa A. Questão 17. Sejam U e V dois espaços vetoriais sobre o corpo dos reais e T de U e V uma transformação linear, considere as seguintes afirmativas. Então, primeira afirmativa, se U pertence a U, é tal que TU é igual a 0, então U igual a 0. Não é necessariamente verdade. Nós temos que todos os vetores do domínio que resultam no vetor nulo do contradomínio constitui o núcleo do nosso operador. E o núcleo do nosso operador pode ou não ter mais que o vetor nulo como elemento. Então, nesse caso, a afirmativa 1 é falsa. Afirmativa 2, se n maior ou igual a 1 é um inteiro e u1 até o n são vetores em U, tais que o conjunto de vetores t de u1 até t de un é linearmente independente, então o conjunto de vetores u1 até o n é linearmente independente. Então, vamos verificar, utilizando a definição, tomando aqui coeficientes α1 até αn, queremos determinar quando isso aqui será igual ao vetor nulo. Então, aplicando a transformação em ambos lados, nós obteríamos t de α1 vezes u1 até αn vezes o n, e isso tem que ser igual a t de 0, mas sabemos que a transformação do vetor nulo sempre leva ao vetor nulo do contradomínio. Utilizando as propriedades da transformação, sabemos que a soma de transformações lineares
é a transformação da soma, então fazendo o processo ao contrário. E também lembrando que t de α1, u1 é α1 vezes t de u1, nós podemos reescrever isso aqui como α1 vezes t de u1 mais, e vamos até chegarmos em αn vezes t de un. Isso aqui queremos saber quando será igual a zero. Porém, como esse aqui é um conjunto Li, nós sabemos que só irá ocorrer quando α1 for igual a α2 até αn e todos devem ser iguais a zero. Ou seja, nós verificamos que α1, u1 somado até αn, un somente será igual a zero se todos os coeficientes forem zero. E isso implica, então, que ele é um conjunto Li. Então, a afirmativa verdadeira. A afirmativa 3, se W é um subconjunto de U, então o conjunto TW igual a as transformações de W, com W pertencente aqui ao nosso subconjunto, é um subespaço vetorial de V, o que é falso. Basta tomarmos aqui um contra-exemplo, seja então aqui nossa afirmativa 3, a transformação T de R2 em R2, e considere W um subconjunto, não subespaço, definido por somente um vetor, que é o vetor 1, 1. E considere a transformação t de xy, tal que ela toma um vetor e leva nele mesmo. Seria a transformação identidade. Note aqui que o elemento neutro, que seria o 0, 0, elemento neutro do R2, não pertence a t de W. E isso é suficiente para garantirmos, então, que isso não é um subespaço vetorial de V. Apesar de termos uma transformação linear, ainda assim, t de W não é um subespaço vetorial. Repara que o que faz essa questão estar errada é o fato de utilizar um subconjunto e não um subespaço. Questão 4. Se U e V forem espaços vetoriais de dimensão finita e T for um isomorfismo, então U e V têm a mesma dimensão. Verdadeiro. Então, o isomorfismo implica em uma transformação injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora, que mapeia dois espaços. Então, para isso ser possível, ocorrer esse mapeamento, as dimensões dos dois espaços devem ser a mesma. Logo, nós temos aqui a afirmação 2 e 4, encontrado na alternativa C. Questão 18. Seja t de R2 em R uma transformação linear tal que t de 2, 2 é igual a 3 e t de 3, 2 é igual a 1. O valor de t1, 0 é, então podemos reescrever aqui t1, 0 como a transformação do vetor 3, 2 menos 2, 2. E utilizando as propriedades da transformação linear, nós podemos reescrever isso como t de 3, 2 menos t de 2, 2, que sabemos ser igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2, dado aqui na alternativa B. Questão 19. Para n pertencente aos reais, a equação diferencial ordinária dada aqui é conhecida como equação de Bernoulli, em homenagem ao célebre matemático suíço Jacob Bernoulli. Dentre outras aplicações, a equação de Bernoulli pode ser utilizada como modelo matemático para o estudo do crescimento de peixes através da seguinte equação. Nesta equação, P de t representa o peso do peixe no instante de tempo t, e as constantes alfa e beta maiores que zero representam, respectivamente, as taxas de ganho de massa e perda de massa do peixe. Nessas condições, após resolver essa equação e observar a sua solução, pode-se verificar que, então, sabemos que a equação de Bernoulli pode ser resolvida através de uma mudança de variáveis, onde estaremos tomando a variável z igual a y elevado a 1 menos n, onde n é dado aqui. Então, tomando nossa equação diferencial aqui, dp dt, e vamos reescrevê-la no formato da equação de Bernoulli. Então, ficaríamos com mais beta vezes p, isso igual a alfa vezes p elevado a 2 terços. Então, o nosso n, nesse caso aqui, seria 2 terços, o que implica que nossa variável z será dada por y elevado a 1 menos 2 terços, ou seja, y elevado a 1 terço. Ou ainda, podemos falar que y é igual a z ao cubo. Então, fazendo essa mudança de variável, onde agora a nossa EDO é dada em termos da variável p, nós teríamos z
igual a P elevado a 1/3 e P sendo igual a Z ao cubo. Substituindo aqui na nossa EDO, teríamos a derivada de P em relação a T, ficaríamos com 3Z² vezes Z', mais beta vezes o P, que é Z ao cubo, e isso igual a alfa vezes P elevado a 2/3, que seria Z ao cubo elevado a 2/3, ou simplesmente Z ao quadrado. E dividindo nossa equação por 3Z², obteríamos que Z' mais beta sobre 3 vezes Z é igual a alfa sobre 3, que é uma EDO de primeira ordem com coeficientes constantes. Sendo assim, vamos utilizar nossa variável auxiliar μ e multiplicar essa equação por essa variável, obtendo Z' vezes μ mais Z vezes beta sobre 3 μ igual a alfa sobre 3 μ. Recordando da derivada do produto, onde temos que a derivada do produto é igual a Z' vezes μ mais Z vezes μ', podemos afirmar que μ' vai ter que ser igual a beta sobre 3 μ, que é uma EDO separável, e podemos reescrever como dμ sobre μ é igual a beta sobre 3 dt. E integrando aqui ambos os lados, obteríamos que ln de μ é igual a beta-t sobre 3 mais c, mas como queremos uma variável μ qualquer que satisfaça essa condição, podemos tomar então μ igual a e elevado a beta-t sobre 3. E retomando a nossa equação, nós teríamos então que z μ' é igual a alfa sobre 3 μ, e integrando ambos os lados e também substituindo nossa variável μ, obteríamos z vezes e elevado a beta-t sobre 3 é igual à integral de alfa sobre 3 vezes e elevado a beta-t sobre 3 dt. Isso implica que z vezes e elevado a beta-t sobre 3 é igual a alfa sobre 3 vezes a integral de e elevado a beta-t sobre 3 vai ser igual a 3 sobre beta vezes e elevado a beta-t sobre 3 mais c, uma constante aqui. E isso implica que z vai ser igual a alfa sobre beta, podemos simplificar aqui e elevado a beta-t sobre 3 dividido por e elevado a beta-t sobre 3, mais c vezes e elevado a menos beta-t sobre 3. Voltando à nossa variável original, onde z foi definido como p elevado a 1/3, temos que p elevado a 1/3 é igual a alfa sobre beta mais c vezes e elevado a menos beta-t sobre 3, ou ainda p de t, ao elevar ao cubo ambos os lados da nossa expressão, vai ser igual a alfa sobre beta mais c vezes e elevado a menos beta-t sobre 3, isso aqui ao cubo. E nesse exercício queremos determinar o limite dessa função, ou seja, o limite de quando t tende a mais infinito de p de t. Isso aqui vai ser igual, então, alfa sobre beta são constantes, então isso aqui não vai alterar, continua alfa sobre beta. Já elevado a menos beta sobre 3 vezes t, isso aqui vai tender a zero. Já que beta é uma constante positiva, o gráfico dessa função apresentaria o seguinte formato, tendendo a zero quando t tende a mais infinito. Sendo assim, nós teríamos alfa sobre beta mais zero elevado ao cubo, ou seja, a nossa solução seria dada por alfa sobre beta, e isso aqui elevado ao cubo, que encontramos na alternativa A. Questão 20. Se yp de x, uma função polinomial, é uma solução particular da equação, então pode ser observado que queremos apenas a solução particular dessa EDO, não queremos a solução geral. E sabendo que ele é um polinômio que apresenta grau 2, ele vai ter que apresentar o seguinte formato. Então, ela será do tipo ax² mais bx mais c.
a primeira derivada dessa função será dada por 2ax mais b, e a segunda derivada dessa função será dada simplesmente por 2 vezes a. Substituindo aqui na nossa EDO, teríamos então que 2a menos a primeira derivada, que seria 2ax mais b, ficaria 2ax menos b, menos 2 vezes y, ficando com menos 2ax² menos 2bx menos 2c. Isso aqui deve ser igual a 4x². Então, juntando os termos similares, nós teríamos menos 2a vezes x² mais menos 2a menos 2b vezes x mais 2a menos b menos 2c. E isso tem que ser igual a 4x². Da igualdade de polinômios, obtemos o seguinte sistema linear. Menos 2a tem que ser igual a 4, menos 2a menos 2b deve ser igual a 0, e 2a menos b menos 2c também deve ser igual a 0. Da nossa primeira equação, tiramos que a é igual a menos 2. Substituindo na segunda equação, obtemos que b será igual a 2 positivo. E substituindo na terceira equação, obtemos que 2c vai ser igual a 2 vezes a menos b, ou seja, que c é igual a menos 3. Então, nosso y particular será dado por menos 2x² mais 2x menos 3. E como queremos determinar o y particular avaliado em 0, nós temos que isso aqui é igual a menos 3, a alternativa A. Concluindo aqui a nossa prova do IFMG.